crê em milagres? Eu creio. Eu recebi um pedido de uma ovelha daqui, e nesse momento nós estamos em Outubro Rosa. Outubro Rosa lembra não só de prevenção ao câncer de mama, mas lembra de... Aqui nós fizemos a caminhada, sabe? O Departamento de Mulheres, nós fizemos a caminhada do Outubro Rosa. Quando a gente chegou, nós saímos daqui, fomos até a Praia da Bica. E quando nós chegamos lá, a doutora Jaqueline falou, a pastora, a doutora, né? Jaqueline, ela falou em relação a ela como médica, o que você, mulher, precisa fazer. Mas depois, quando eu fui dar uma palavra do que aconteceu comigo no Outubro Rosa, ou seja, a cura, eu chamei todas as mulheres que passaram pela cura e que estão aqui nessa igreja, que não são poucas. Muitas mulheres passaram pela cura. Então, nós cremos que Deus cura e que Deus sara. E aqui, uma ovelha nossa pediu para orar, neste momento, pelo seu pai, que é Lúcio de Souza Baltar. Ele sofreu um infarto e está agora no CTI. E eu quero que você que crê, levanta a tua mão agora. Porque a tua oração vai entrar agora lá naquele CTI. E o Senhor vai colocar a destra poderosa sobre aquele coração. Senhor, nós cremos no milagre. Nós agora clamamos, Senhor, pelo Senhor Lúcio. E toca agora no coração, nas veias, nas artérias. Toca agora, Senhor, naquele coração. Reaviva, restaura. Senhor, que ele possa sentir o teu toque agora. Que ele possa sentir a tua unção de milagres. E sabemos que será mais um, Senhor, para nós contarmos que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pouco nós temos a falar. Eu estava achando interessante que a Nelly não é a primeira que falou aqui, a baixinha, e que usou aqui, né? Aí eu fiquei pensando, se eu tirar o salto, eu também vou ter que pregar aqui. É a turma das baixinhas, o púlpito ele é mais alto mesmo. Mas, como eu estava falando, hoje é dia de festa, é dia de celebração, e eu já tinha pensado, eu sabia que Deus ia nos surpreender. Lembra que eu falei da virada de chave? Eu sabia que Deus nos surpreenderia. Inclusive, estou tão feliz de saber que eu estou de folga dos casamentos, porque nós estamos, né, todos nós pastores, o pastor Fernando vai ficar com a agenda dele mega cheia, porque todos os casais vão ter que honrar o pastor Fernandão, porque foi ele. Meninas, vocês vão ter que ser gratas a ele o resto da vida, porque foi a palavra dele, né? Mas eu sabia, porque sempre foi assim, volta de encontro, sempre foi uma explosão de alegria, de vida, de poder, porque não tem como. Isso é quase que, não é só espiritual, é quase que uma matemática. Se você se separa para ficar com Deus, para encontrar com Deus, tem que acontecer alguma coisa. Não tem como você se separar 3 dias para encontrar com aquele que você se encontra com ele. Ah, mas eu oro. Mas você se encontra com ele assim, no momento que dá. Acordei atrasado. Ah, não, eu tenho uma vida de oração, mas não é igual. Eu estou falando de 3 dias. 3 dias na presença de Deus. É lógico que a gente vê salvação, libertação, cura física. Eu só fui ouvindo. Olha, teve gente que foi curada do pé. Teve gente que foi curada das emoções. Então, são tantos milagres para contar. E eu queria que você abrisse em Isaías 40. E pensando nisso, eu falei, é tempo da glória de Deus encher, porque essa é uma promessa de Deus. Ele disse que haveria um tempo que a glória de Deus encheria a terra da mesma forma que as águas do mar, elas preenchem. E você não enxerga o fundo do mar, porque a água do mar, ela preenche o mar. E assim também, quando você tinha algo em comum, em todas as pessoas que estavam aqui, você não conseguia ver outra coisa que não fosse explosão de vida e de alegria. Por quê? Porque você estava vendo Deus. Você estava vendo Deus na vida deles. E teve uma geração, lá em Lucas capítulo 3, que você não precisa abrir,
João Batista recebeu essa palavra. Essa palavra foi liberada aqui em Isaías 40. E quando João Batista chegou à geração de João Batista, Jesus ia passar com tudo naquela geração. Jesus estava chegando. Ele ia chegar como o Senhor, o Salvador, o Messias. Ele mesmo, ele pegou o rolo num determinado momento, antes do seu ministério começar, e ele abriu o rolo e ele leu Isaías capítulo 61, e ele disse tudo o que ele faria durante o seu ministério, que ele curaria, que ele traria visão àqueles que não enxergassem, que ele libertaria, e ele falou tudo aquilo que ele faria. Então, quando a glória de Deus passa, você não fica igual. E a glória de Deus passou naquela geração com tudo. Aonde Jesus passava, aonde a glória de Jesus passava, quando ele entrava em Jerusalém, tudo mudava. Os religiosos, eles falavam de Deus. Então, os religiosos, eles falavam de Deus, mas nada mudava. Mas quando Jesus chegou, por onde ele passava, se ele entrava em Jerusalém, os enfermos eram curados. Se ele, aonde ele estava morando, ali na Galileia, quando ele andava pelas aldeias, por onde ele passava, ele curava, ele libertava, ele salvava, ele restaurava, ele fazia, a vida das pessoas não permanecia a mesma, porque era tempo da glória passar. Chegou a geração para a glória de Deus passar. E ele disse, tem determinados... É claro que Deus visitou, desde Adão até nós. Todas as gerações foram visitadas por Deus. Mas existem aqueles momentos de maior impacto. Não tem como você comparar outras gerações com a geração de Êxodo. A glória de Deus passou ali no meio daquela geração de uma forma que não é uma pessoa que foi curada, todos foram curados. Não é uma pessoa que foi restituído, todos foram restituídos. E eu quero declarar que essa unção está sobre a nossa geração. Não é uma pessoa, mas são todos. É tanta coisa presa nossa. É tanta coisa roubada, e há tanto tempo que eu sei que há uma explosão de restituição sobre nós. É um acúmulo de restituição. E eu sei que vai acontecer isso. Por mais que quando a gente lê as notícias, às vezes dá desespero, às vezes dá angústia, às vezes dá aflição. São muitas emoções quando a gente fica ouvindo só as notícias. Mas eu fico assim, eu fico alternando. Eu ouço as notícias e quando meu coração começa a ficar apertado, aí eu vou para ouvir as boas novas. Sabe o que você tem aqui na tua mão? Levanta o que você tem aí na tua mão. Se você tem, se é o teu telefone que está a palavra, então levanta o teu telefone, ó. Então, se você tem na tua mão, isso aqui é boas novas de Deus para você. Quando você não tem esperança, quando as notícias, quando o prognóstico não te dá esperança, eu falei, eu não acredito que eu vou passar, mas eu achei que era aquele único domingo que eu ia pregar com o coração assim disparado, né? No primeiro turno. E eu falei assim, não acredito que domingo que vem, eu estava pensando aqui, não acredito, domingo que vem, eu vou estar com o meu coração disparado. Eu falei, parou, sintonia com o céu. Deus no governo, pensa no que Deus tem para o Brasil. Nenhuma das promessas que Deus tem para essa nação vai cair por terra. Você crê nisso? Bom, a glória estava passando passou pela geração de Êxodo, a glória passou pela geração ali, quando Jesus ele veio, a geração de João Batista e todos os que estavam depois de João Batista. Mas nós temos essa promessa dessa mesma glória passar no nosso meio. E está escrito em Isaías 40, versículo 1. A palavra que Deus libera para nós nessa noite é a mesma que ele liberou ali para João Batista. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fala comigo, consolai. Essa é uma ordem de Deus. Não é assim, talvez eu te console. É uma ordem, foi um decreto. Deus lançou um decreto. O meu povo vai ser... Só anuncia o que eu já decidi. O meu povo será consolado. Gente, o que é consolo? Consolo, eu já expliquei muitas vezes. Mas eu só quero te lembrar, para você que não ouviu, você aprende. Para aquele que já ouviu, relembra. Consolo, essa palavra em hebraico significa aquele que
segura a parte mais pesada. Então Deus está dizendo, tua vida está pesada? Eu estou te consolando, dizendo que eu cheguei para segurar a parte mais pesada da tua vida. Está pesado o que está acontecendo com você, mas eu cheguei para carregar. Eu sei que sozinho você não consegue. Por isso que ele está falando, consolai o meu povo. Eu estou passando, abre caminho para o rei passar. Se tivesse um rei, eu estou falando do rei aqui da terra. Se tivesse um rei que fosse anunciado, que tivesse que passar na ilha do governador, e ele fosse ali parar no aeroporto, e ele fosse passar por todas as ruas da ilha do governador, o que é que todo mundo faria? Gente, vamos preparar, isso teria que ser até um decreto, né? A prefeitura teria que fazer alguma coisa. Os buracos, que são muitos, teriam que ser aplanados, teriam que ser restaurados. As ruas, às vezes eu me sinto aqui na ilha, no carro, parece que é um rally, né? Então, as ruas, até onde não tem buraco, as ruas são como um rally, ali teria que ser alisado, teria que ser tudo restaurado, e teria que parar o trânsito. Semáforo não era só o rei, o caminho está desimpedido para o rei passar. Isso, qualquer um tomaria essa atitude, se ele for, quando o rei vai passar em algum lugar, quando uma autoridade vai passar em algum lugar. Agora Deus está falando, eu quero passar na tua vida hoje. Prepara agora o teu coração. No teu coração tem buraco, no teu coração tem montes, no teu coração tem vales, e eu já vou explicar sobre esses montes e vales. Inclusive tem uma música linda que estão cantando sobre aplanar os montes, elevar os vales. Eu nem sei de quem que é essa música. É a do Leão? É o mesmo? Eles são bons, hein? Então, mas muito, muito linda essa música. Bom, primeiro porque se você canta a palavra, pronto, a música já, por si só, ela já é maravilhosa, porque você está cantando a palavra de Deus. Então, aqui está falando, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E ele disse, falai ao coração no lugar de Jerusalém. Fala o teu nome. Fala assim, Deus quer falar hoje ao meu coração. É com esse ânimo que você está falando? Então vamos lá. Deus vai falar com o meu coração. É isso aí. Falai ao coração de Jerusalém. Em outras traduções falar eternamente. Sabe quando eu falo eternamente? Quando alguém está ferido, quando alguém está triste. Eu não vou falando assim. Eu não chego já falando ou animado ou bravo. Não, eu vou falar eternamente, porque aquela pessoa está ultra sensível. É isso que eu vi Jesus fazer. Sempre que Jesus passava pela vida de uma pessoa, quando ele chegou na vida da samaritana, ele chegou para consolar. Aquela mulher não tinha amiga, aquela mulher não tinha família do lado dela. Aquela mulher, todo mundo falava da vida dela, porque ela já tinha tido muitos casamentos, e com a pessoa com quem ela estava agora nem era casada. Então Jesus, ele foi falar, ele não chegou com um discurso de condenação, ele falou ternamente ao coração daquela mulher. E hoje ele quer falar ternamente ao teu coração, da mesma forma que ele falou a cada um que foi para o encontro. Essas pessoas que foram para o encontro, essa alegria, é porque quando você consegue ouvir, não é que Deus só falou lá. É isso que eu quero que você entenda. Deus, ele não fala uma vez por ano. Deus não fala só no encontro. O problema é que a gente não tem tempo. O problema é que nós não temos ouvidos para ouvir Deus. Ele quer falar o tempo todo. Aí, quando você se separa para que ele fale ao teu coração, aí você ouve aquilo que você não ouve o tempo todo. E essas pessoas, amanhã, queridos, vocês que foi para o encontro, levanta a tua mão. Eu quero dizer que amanhã você vai ouvir Deus. Depois amanhã você vai ouvir Deus. Porque agora você começou a ouvir Deus. Não vai ficar ali isolado no encontro. Agora é um encontro. Você aprendeu a receita. Agora você vai se encontrar todos os dias com Deus. E aqui ele falou, fala eternamente.
internamente ao coração dessas pessoas e diz uma palavra que a gente precisa ouvir agora: o tempo da sua milícia, o tempo da sua guerra acabou. Quem precisa ouvir isso? Eu preciso. O tempo de guerra acabou. Mas como? No tempo que a gente está vivendo? Não, quando chega Jeová Sabaoth, ele diz assim: eu vou pôr um fim à tua guerra, a guerra nas tuas emoções, a guerra dentro da tua casa. Eu sou Deus. Olha como ele colocou em ordem. Quantas famílias aqui foram colocadas em ordens? Em ordem. Foi noivado que estava rompido, foi restaurado. Olha, foram casamentos que estavam emperrados, né? Nunca o homem tomava uma atitude, e agora isso é restauração. O nosso Deus é um Deus de restauração, e essa unção está aqui. Esta unção, ela vai por toda a igreja, não é só neles. Há uma unção de restauração familiar sobre este local. Lembra que eu disse, Deus virou uma chave. Deus virou uma chave nas finanças. Está para ser liberado o rio de Deus sobre nós, financeiro, em nome de Jesus. Eu tenho tanta certeza, tanta certeza. Eu falei, tinha determinadas coisas que nós precisávamos. Eu senti no meu espírito, e tinha determinadas coisas que a gente tinha que pagar como igreja na segunda-feira. Normal, nós não temos dívidas, mas tínhamos que pagar e não tinha. E aí eu liberei uma palavra. Eu falei assim, isso foi na sexta-feira, pela lógica não teria. Eu falei assim, eu sinto que Deus virou a chave. Não é ainda tempo de sobejar, mas vai ter para pagar cada coisa necessária. Gente, quando chegou na segunda-feira, tinha para pagar exatamente tudo o que tinha que ser pago naquele dia. Prosperidade não é você ser milionário. Prosperidade é você ter sossego e ter para honrar aquilo que você precisa honrar. É o aluguel, é a condução, é a gasolina, é o colégio. É você deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque Deus proveu. Hoje a gente estava lendo, eu e o Jonas, no nosso devocional, sobre o maná. Eles começaram a reclamar do maná. Isso é uma passagem tão conhecida. Eles estavam reclamando de algo que Deus, ali tinha sabedoria. O maná era o nutriente necessário, era aquilo que não ia estragar, era aquilo que a energia que eles precisavam para andar. Aí quando eles pediram um cardápio diferente, que foi a carne, deu ruim. Eles passaram mal, e ali eles mesmos não quiseram mais comer carne, e comeram para não querer mais. Não é que Deus não queria dar carne, no deserto não era o lugar, não era o momento. Eles iam, tinha muito sol, muito calor, muita caminhada. O certo era o maná, e eu quero dizer que Deus está liberando maná para depois liberar abundância sobre nós. Primeiro é o maná, até o maná estava retido, misericórdia, mas agora está liberado em nome de Jesus. Consolai, esse é o consolo de Deus. É tempo da glória de Deus passar pelo meio da tua casa, pelo meio da tua vida. E quando a glória de Deus passa, tudo muda. E ele diz ainda aqui, ele diz no versículo 3, voz do que clama no deserto. E ele diz, prepara o caminho do Senhor, endireita no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivela todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor, agora você vai ler comigo o versículo 5. A glória do Senhor, fala comigo, a glória do Senhor se manifestará. Diz para a pessoa do lado, a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Ele está endireitando tudo que está torto. Ele está aplanando tudo. Hoje está acontecendo uma terraplenagem do Senhor. O que é a terraplanagem? Ele vai deixar tudo retinho, tudo que está torto, tudo que está baixo demais, tudo que está alto demais. O que está alto demais? Quando Deus passou, quando ele passou ali naquela geração, aqueles que como Zaqueu e Mateus eram duas pessoas que achavam que eles não precisavam de nada e de ninguém, porque eles tinham dinheiro, eles tinham poder. Mas de repente, quando Jesus passou, eu fico imaginando Mateus vendo Jesus passar todos os dias perto dele. Porque Mateus ficava na porta de Cafarnaum. Jesus estava morando em Cafarnaum. Cafarnaum é um ovo. Quantas vezes Mateus viu Jesus passar
inúmeras. Mateus, ele acordava, tomava o café da manhã, saía da casa luxuosa dele, ia lá para onde ele era cobrador de impostos, sentava na mesa dele, e ele via Jesus passar, e aquele que estava triste ficava alegre, aquele que estava doente ficava curado, aquele que estava oprimido ficava liberto, e a vida dele continuava a mesma. Ele tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha amigos de verdade. Ele tinha amigos interessados no dinheiro dele, tanto que eu provo isso. Mateus fez um jantar ali para se despedir, tipo, gente, depois que ele aceitou a caminhada com Jesus, eu não vou mais agora, eu estou me despedindo de vocês, e nenhum amigo dele não tem registrado, e os amigos de Mateus foram e se converteram todos, e os amigos de Mateus foram e acompanharam Mateus, ou foram visitar Mateus. Não, ele tinha amigos, é como os amigos do meu pai. O meu pai, ele teve um momento em que ele foi próspero, depois a gente foi para a miséria, mas no momento em que meu pai foi próspero, eu tenho bem longe, bem longe lá na minha memória, que ele tinha, era muita gente no apartamento que a gente tinha lá na Praia Grande, era muito amigo, era muita gente, bastou meu pai ir para a miséria, não tinha um amigo, não tinha ninguém perto dele, ninguém ajudou, e olha que nós estávamos em profunda necessidade, mas aqueles que viviam atrás do meu pai, abandonaram meu pai. Então Mateus, ele viu que ele queria aquilo que todo mundo estava recebendo, ele queria amigo de verdade, ele queria alegria, ele queria sentido para a vida dele, ele com certeza, ele nem se amava, mas para Jesus entrar no coração de Mateus, aquilo que era muito alto, ele se achava. Não, eu tenho dinheiro, eu não preciso de nada. Eu tenho posição, eu não preciso de nada. Então eu tenho independência, eu tenho poder. Então aquilo que era muito alto no coração dele tinha que aplanar. E eu estava falando, eu não lembro com quem que eu estava falando, eu tenho uma mente, se Deus sabe na hora que ele entra na vida de alguém. Se Deus não tivesse entrado na minha vida quando adolescente, porque eu sou muito lógica, e eu penso muito, e eu tenho uma forma de pensar muito lógica, e eu fiquei pensando em toda a minha trajetória, para a faculdade que eu fui depois, e para tudo o que aconteceu na minha vida, como seria a minha trajetória, como é que Jesus ia passar na minha vida, se eu tivesse na idade adulta, ou quando jovem. Eu acho que seria muito difícil eu conseguir ouvir sobre Deus. Eu acho que a minha vida eu teria muita dificuldade para deixar o Senhor passar, mas Ele sabe o momento de entrar na vida de cada um. Ele falou, essa aqui é minha, vou entrar agora, que ela ainda não tem umas ideias muito formadas na cabeça, eu vou quebrar com toda a lógica dela, e eu vou entrar e vou passar com a minha glória na vida dela. Ele passou com a glória na minha vida, e Ele vai passar com a glória dele na sua vida. Ele passou, ele não tinha passado ainda na vida de Mateus. Mateus, ele ficou encantado com tudo que acontecia na vida dos outros. Não adianta você ficar encantado com o que aconteceu aqui no púlpito, vendo o que aconteceu na vida dos outros. Ele quer passar na tua vida como ele passou na vida de cada um que subiu nesse púlpito. E Mateus, chegou um dia que ele tomou uma decisão. Ele acordou, tomou o café da manhã, e ele pensou, hoje é diferente. Na hora que Jesus passar, eu não vou perder a oportunidade. Mas ele foi para a mesa dele. Talvez Jesus não passe, talvez ele nem se importe comigo, talvez ele pense que eu não sou merecedor do amor dele, afinal de contas eu roubo, afinal de contas eu oprimo as pessoas, e talvez essa fosse a linha de pensamento dele. Eu sei que Mateus, para o nível de resposta que ele deu para Jesus, o coração dele é o que está escrito aqui em Isaías 40. A terraplanagem de Deus começou no coração de Mateus. Não foi naquele dia, vários dias. Mateus vendo o sorriso nos lábios de uma pessoa, vendo a libertação de outra, vendo a cura de outra, e Deus falando assim, é isso. E ele falando para ele mesmo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso. Olha só a atenção que ele dá. Ele é amigo de verdade, ele fala olhando nos olhos. Ninguém fala comigo olhando nos olhos. Eu preciso disso.
isso. E isso estava sendo trabalhado no coração de Mateus. E eu creio que quando ele saiu da casa dele, ele falou: eu não vou perder a oportunidade. Se ele me amar, se a glória passar pela minha frente, eu deixo tudo, porque eu quero essa glória. E não teve jeito. Lá está escrito, lá em Mateus capítulo 9, Jesus passou, só disse uma palavra. Jesus não pregou. Por isso que eu disse, é dispensável eu pregar. Jesus não pregou. Jesus só passou em frente a Mateus e disse o seguinte para ele: siga-me. Só isso. Segue-me. Eu quero você. Você é importante para mim. A minha glória. A minha glória está passando na tua frente, mas a minha glória quer entrar no teu coração. A glória de Deus está passando aí na tua frente, mas Ele quer entrar no teu coração. Se você quer que essa glória entre no teu coração, como Mateus, você levanta a mão e diz: Senhor, pode passar com tudo. Senhor, eu quero o meu coração. O meu coração, eu quero que tudo aquilo que é muito alto, tudo que eu penso demais a meu respeito, eu abaixo agora, abaixo a bola. Eu preciso de Ti. Eu me rendo. Eu preciso de Ti. E aquilo que eu penso a menos de mim, aquilo que eu me desprezo, eu acho que ninguém me ama, eu acho que eu não sou importante, eu acho que mesmo que eu aceite Jesus como meu Senhor e Salvador, mesmo que eu deixe a glória passar, ninguém vai me enxergar. Mais ou menos igual Moisés. A glória passou, arrebentou com o coração de Moisés. E aí Deus fala: é você mesmo, é você que eu quero mandar, é você que vai liderar o povo. Eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém vai me ouvir, ninguém vai acreditar em mim. Leia Êxodo capítulo 3, Moisés, ele tinha, sabe, os lugares baixos, os vales do coração de Moisés, eram tão vale, que ele achava que não, podia ser qualquer um, menos ele. Aí o Senhor falou: tá bom, você está achando que não é você? Eu até chamo o teu irmão, mas é você, é o teu irmão, é a tua irmã, é essa geração inteira. Eu vou passar com a minha glória no coração de cada um. E Deus está olhando para o teu coração e fala: é o teu coração mesmo que eu quero. Eu estou passando agora na tua frente. Basta. E sabe o que eu não estou passando na frente? Eu estou parando na tua frente, como eu parei na frente de Mateus. E eu só estou olhando no teu olho. E eu estou te dizendo: segue-me. E quando eu digo segue-me, é porque você vai crescer espiritualmente. É porque você vai crescer em graça e glória. Porque você vai receber do meu poder. Você vai receber dons. Você vai receber intimidade. Você vai receber revelação. Você vai receber cura. Você vai receber restauração. Você vai receber libertação. Você vai receber da minha glória. Deixa a minha glória passar. Eu queria saber se nessa noite tem Mateus aqui. Porque Mateus não mediu consequências. Sabe de uma coisa? Eu estou deixando tudo para te seguir, Senhor. E ele, sabe o que Mateus não sabia? É que ele estava ficando muito mais rico. Aparentemente ele estava perdendo, mas ele estava ficando muito mais rico. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Você não pode perder o que Deus tem para você nessa noite. Lucas capítulo 19. O Senhor, Ele olhou para Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém. E ali, quando ele chegou em Jerusalém, ele disse, Lucas capítulo 19, no versículo 41. Lucas 19, 41. Quando ele ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. Ele chorou quando ele viu Jerusalém. E ele dizia: ah, Jerusalém, se você conhecesse, se você entendesse que ainda hoje, fala comigo, ainda hoje. Jesus, ele chorou e disse: ah, se você entendesse que ainda hoje, o que eu tenho para você, o nível de paz que eu tenho para você, Jerusalém. Jerusalém, eu cheguei, a minha glória chegou, a minha glória vai passar por você, Jerusalém. E aí o Senhor chorou, mas por que o Senhor chorou? Porque ele disse: você não reconheceu, ele disse, mas... aqui está escrito na última frase: mas isto agora está oculto aos teus olhos. E sabe o que ele diz no versículo 44? Você não reconheceu a oportunidade da tua visitação.
Eu vou resumir. Jesus chegou em Jerusalém assim como ele chegou diante de Mateus. E ele olhou para Jerusalém, ele é onisciente. Quando ele chegou perto de Mateus, ele estava feliz. Jesus estava super feliz, porque ele sabia que Mateus, ele tinha permitido que o Espírito de Deus tivesse abaixado tudo que era alto demais no coração dele, e que o Espírito de Deus estava levantando tudo aquilo que era muito baixo no coração dele. Mateus, as pessoas te rejeitam, mas Deus não te rejeitam. Talvez esse fosse o pensamento de Mateus. Mas Senhor, não tem um judeu que me ame. Aliás, nem a minha família me ama. Todo mundo tem vergonha de mim. Eu sou rico e poderoso, mas aqui eu sou mal falado. Eu sou conhecido como aquele que engana, aquele que rouba. Eu sou conhecido como um homem amigo de romanos, mas não amigo dos meus irmãos. A minha mãe tem vergonha de mim, o meu pai tem vergonha de mim. Talvez fosse isso que Mateus pensasse. Ninguém me ama. Mas o que estava destruído no coração de Mateus, o Espírito de Deus começou a levantar e dizer: você é amado. Você quer ver? Jesus vai parar. Jesus passa por um monte de gente, mas na tua vez ele vai parar na tua mesa. Ele vai olhar para os teus olhos e ele vai dizer: é você mesmo, eu te amo. Mateus precisava disso. Mateus, ele tinha tanta baixa autoestima que ele precisava desse encontro face a face. Senão Jesus passava e ele ia correndo atrás: ei Jesus, eu preciso de ti. Mas ele tinha medo da rejeição de Jesus. Então Jesus, onisciente, ele conhece cada um aqui. Ele sabe da forma que você precisa. Ele parou na frente da mesa e disse: é você que eu amo, é você que eu busco, é você mesmo que eu quero que a minha glória passe pelo teu coração. Você vai ser um impacto na tua geração. Mateus respondeu. Mas quando Jesus chegou em outra ocasião em Jerusalém, é o que você está lendo agora. Ele, onisciente, sabia que a maior parte das pessoas não veriam que a glória estava entrando. Tudo que eles precisavam estava passando pelo meio da cidade. Aqueles que precisassem de paz, ele era Jeová Shalom, o Deus da paz. Aqueles que precisassem de presença de Deus, ele era o Deus vivo ali passando. Tudo que eles precisassem estava passando pelo meio da cidade. Ele disse: você tem guerra na tua família, você tem guerra no teu coração, você tem os inimigos, os romanos, você tem tantas guerras enfrentando. Eu conheço cada uma delas. Eu sei que você precisa de paz, eu sei que você precisa de glória. E ele está falando para você: eu sei que você precisa de paz quando você deita a cabeça no travesseiro. Eu sei que você precisa de paz quando você abre a porta da tua casa. Tem pessoas que têm medo de voltar para casa, de tanto conflito, de tantas brigas. Mas ele está falando: toda vez que você abrir a porta da tua casa, você não vai entrar mais sozinho, você vai entrar comigo. A paz vai entrar na tua casa. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, cheio de ansiedade, de conflito, de angústia, de amargura, você não vai mais deitar a cabeça no travesseiro sozinho. Eu coloco a minha mão sobre a tua cabeça e você vai deitar em paz. Jerusalém não reconheceu que precisava de Deus. Perderam a oportunidade da visitação do Senhor. Mas você não pode perder essa oportunidade. Por isso eu queria te convidar para ficar em pé para cantar essa música. Essa música que desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei ela muito impactante. É tudo o que você leu comigo, Isaías 40. A glória de Deus passando, endireitando. A glória de Deus passando, modificando. A glória de Deus passando e curando. Tudo aquilo que você precisa. Entra agora na presença de Deus. Levanta as tuas mãos para adorar e fala: Senhor, eu como Mateus, Jerusalém não se importou com a tua glória passando, mas eu quero fazer como Mateus. Eu largo tudo agora, porque eu preciso de ti. Eu quero a tua glória. Eu quero. Passa no meu coração agora.